comecei a trabalhar com o caminhoneiro, né? Aos 17 anos de idade. E trabalhei, eu acho que uns 30 anos, né? Na época do GMC tinha um 454 e depois um Alfa Romeo em 58 e começamos a trabalhar para São Paulo, né? Viagens com meus irmãos também trabalharam, mas na época era eu que levantava as viagens para São Paulo. Estrada cheia de buraco, cheia de pedra, né? Tinha um pouco de asfalto antes de chegar na entrada de São Paulo, em Cotia, existia o asfalto, mas era 30 quilômetros antes de chegar em São Paulo, o resto era tudo chão. Foi um trabalho árduo para esse pessoal que estava na estrada aí. Estradas precárias, mas o pessoal que eu notei e pude testemunhar e posso testemunhar, o pessoal era muito unido. Se desse problema com algum caminhão, todos os demais paravam para socorrer e assim funciona. Mas nós pegamos coisas muito ruins na estrada. O tempo era chão. Nós saíamos, por exemplo, de Pelota para Rio de Janeiro com arroz, cebola, Rio Grande, eu carreguei muita cebola Rio Grande. E ali tinha um pedaço de chão na Vila Cristal que vai a Pelota, era chão um pedaço ali. Mas tu saía do Caí até Laje, é tudo chão. E de Laje tinha um pedaço de chão também antes de chegar em Santa Cecília, mas pouco. Estava terminando o asfalto. Aí de Curitiba a São Paulo era tudo chão. A Ribeira 27, chamada, né? A Ribeira 27. O Banhadão, que nós parávamos muito para almoçar de meio-dia, para ganhar alguma coisa, tinha lá. E depois vinha a cidade de São Roque, e ali vinha São Paulo, para pegar a estrada do Rio. Só que na altura, lá em Lavrinhas, se chama Lavrinhas, lá tinha um pedacinho de chão ainda. Mas estava terminando o asfalto. Essa ideia de fundar a Associação dos Caminhoneiros foi uma ideia também do falecido Raul Rondão. Então eu era muito amigo dele e ele me incentivou para que organizasse essa Associação dos Motoristas, né? E na época eu fundei a associação para unir eles, né? Que existia uma associação lá em São Marcos. Então nós copiamos a de São Marcos e fundamos a associação aqui de motoristas. Fui o primeiro presidente da Associação dos Motoristas. Com certeza a gente fez o objetivo, alcançou o objetivo de fundar a Associação dos Motoristas. Eu fui presidente da Associação dos Caminhoneiros de 2003 até o final de 2008, né? Foi um período que a associação passou por uma nova etapa de trabalhos, né? Onde deu um segmento daquilo que estava bom e procurou outras alternativas, dando mais apoio ao motorista dentro da associação, né? E buscando mais associados para integrar no grupo da associação, né? Então esse período foi um período de um acompanhamento daquilo que estava sendo feito e uma renovação de uma nova gestão que estava assumindo nessa época, né? A minha história na Associação dos Caminhoneiros, ela começou no ano de 2008, com uma eleição, onde nós formamos uma diretoria, eu como presidente, Remir Maia Bosco como vice-presidente, Osvaldo Contim, Osmar Dalla Costa, Nery Zenato e Silvino Carissimi, seriam os tesoureiros e secretários. Na época era o Zulmir Cara também, assumiu conosco, e depois o Zulmir Cara ficou fora e assumiu o Nery Zenato no lugar do Zulmir Cara. E teve um ano também que o Melci Vizentin foi eleito comigo vice-presidente. Então a história, assim, o começo da Associação dos Motoristas foi isso, e com este ano nós vamos completar 16 anos à frente da Associação dos Motoristas de Antônio Prado.
A Associação dos Motoristas sempre foi parceira em todos os eventos, na Noite Italiana, na FenaMassa, sempre apoiando todos os eventos do nosso município. A Associação dos Motoristas está sempre presente. Inclusive no SEDAP, apoiamos e compramos, ajudamos a comprar o din-din, levando as crianças, passear, o pessoal, todo mundo para frente e para trás, e sobe até no centro de eventos às vezes. E também quero colocar para vocês de que a associação sempre desde o começo foi ampliando os seus convênios com a comunidade. Então nós dentro da associação já tinha em partes umas coisas já que estavam sendo feitas e nós damos continuidade. Os planos de saúde, o reembolso de exames, a diferença de exames da Unimed foi implantada por nós. Nós pagamos a diferença sem cobrar nada a mais. Nós temos as linhas telefônicas, sempre tentando diminuir preço, tanto no plano de saúde como nas linhas telefônicas, sempre conseguimos diminuir os preços até agora. Também ajudamos com 2 salários mínimos aos caminhoneiros que se envolverem em algum acidente e ficarem mais de 30 dias com o caminhão parado, então leva o laudo, o boletim de ocorrência e tal, tudo, e apresenta que ficou parado mais de 30 dias, recebe 2 salários. Nós também fizemos inclusão da NTT gratuita, temos um seguro de vida que é incluso na mensalidade, uma parte dos associados que tem os caminhões, aí tem serviço de advogado e também, que nem eu falei antes, convênio com todos, convênio com os bancos, convênios com dentista, convênio com mercados, convênio com postos de combustível. Inclusive, agora nós estamos vendo também para fazer convênio com as revendas de pneus e tal. Estamos dando o nome dos associados para todas as revendas para conseguirmos descontos para o nosso associado. A importância que eu vejo da Associação dos Motoristas é que tu tem, querendo ou não, uma segurança. Primeiramente em casa, que eles fornecem, que nem a gente não está em casa agora, a gente tem ali o GTA, que para o conforto da nossa família ali, sem contar que a gente conta com os advogados, caso precise, questão de parte de negócios em consórcios, que às vezes tem contemplado, não, então isso aí acho que ajuda bastante para nós, que estamos no ramo do transporte, hein? Porque se não fosse por eles, quem começou lá atrás, os fundadores, nós hoje jovens, enfim, a gente não teria essa facilidade que tem, que é a Associação dos Motoristas, enfim, tudo que proporciona para nós, então só gratidão mesmo, agradecimento. Tudo que a gente puder aprimorar para o motorista, anunciar alguma coisa, alguma modernidade, alguma mudança de leis e tal, nesta parte ali, o atendimento aqui dentro da associação, as nossas funcionárias, nós temos 3 funcionárias aqui, a Jéssica, a Monique e a Paola, que estão atendendo dia a dia, dando de si o melhor para poder atender bem o nosso associado. Uma das primeiras decisões que nós tomamos dentro da associação, fizemos uma parceria com SIC-CDL e Prefeitura Municipal, aonde, ao invés de ter rainha do município, da FenaMassa e da Associação dos Motoristas, nós juntamos tudo e a nossa rainha hoje, as princesas, elas representam todas as entidades do nosso município. Foi a primeira parceria. Na época, quando a associação estava mais ou menos em dia, nós fomos procurados pela PAI, por causa que estavam com dificuldade para transportar as pessoas cadeirantes, tá? E daí foi feita uma reunião com toda a diretoria e logo em seguida uma assembleia onde nos liberaram para tomar a nossa decisão. O que nós fizemos? Nós compramos, chegamos e damos notícia para a diretora da PAI, da época, a Luizinha Pazeto Denali, que até se emocionou quando nós chegamos e dissemos: nós, da Associação dos Motoristas, vamos doar uma dublô cadeirante completinha, toda paga pela Associação dos Motoristas. Os associados concordaram com isso. Então, na gestão 2014 a 2016, eu era o presidente da APAI e a diretora da escola era a senhora Luísa Pazeto Denali. E na comemoração dos 40 anos da APAI, tivemos a grata contribuição dessa magnífica entidade da Associação dos Motoristas. Recebemos esse veículo adaptado já para cadeirante, que é de grande valia para os alunos da escola. Eu estava na APAI desde 2010 e vínhamos procurando nas empresas e
procurando ajuda, porque a necessidade era muito grande. Então, em 2014, eu comecei a passar nas empresas para juntar dinheiro, na verdade, para a gente comprar um transporte adaptado. E aí chegamos na Associação dos Motoristas. Olha, Gelson, se nós estamos procurando doações para comprar um transporte adaptado. Aí eu mostrei a PAI para ele, mostrei as salas, os atendimentos, né? Ele deu uma circulada na PAI. E depois demorou, acho que um mês mais ou menos, ele voltou, ele disse, eu não vou ajudar, ele disse, né? Eu não vou ajudar, eu tenho a Doblô, eu tenho o transporte adaptado aqui já para vocês, ele disse, né? Nossa, então isso aí foi assim foi muito bom. Teve uma menina que disse, é a primeira vez que eu entro num transporte sem ser carregada ou sem ser puxada, ela disse, né? Então, isso, Gelson, só isso vale a pena todo o empenho, todo o esforço, né, que nós fizemos, que a associação fez, né? Então, pai, meu Deus, eu até hoje eu só tenho a agradecer, porque naquela época foi assim de muita valia a Doblô adaptada. Então esse foi um ato na época que foi marcante, marcou para mim, marcou para todos os motoristas que hoje enxergam ainda essa caminhonete andando nas ruas e se sentem honrados porque lá está transportando as pessoas que não podem, mas tem a mão e tem a ajuda do associado e da Associação dos Motoristas. Logo em seguida nós fizemos outra parceria com o CEDAP, que seria o Centro de Eventos, aonde se unimos a Associação, SIC e CDL. Novamente, o Poder Público, aonde nós assumiríamos o Centro de Eventos. O Poder Público sozinho não estava conseguindo manter o Centro de Eventos. Aí unimos todas as entidades e está aí o Centro de Eventos hoje, que é um lugar de lazer, onde as pessoas caminham, aproveitam, ocupamos o salão, fizemos nossas festas de final de ano. Então, a sociedade ocupa, mas a Associação dos Motoristas, os familiares, todo mundo pode desfrutar desse centro de eventos que é um dos melhores da região, da nossa comunidade, ou vizinhos, ou cidades vizinhas. E também ajudamos o Hospital São José com a parte de ajuda financeira, porque o Hospital São José estava, e vocês sabem, que sempre está com problema financeiro. Aí a Associação dos Motoristas, juntamente com CDL e SIC, novamente nós ajudamos financeiramente o Hospital São José. Bem, a Associação dos Motoristas ela é muito importante para a instituição Hospital São José, porque é uma parceira de longa data, vem ajudando o hospital em todos os momentos, sejam eles de maiores dificuldades e também em eventos que o hospital promove, sempre temos de parceiro, né, a Associação dos Motoristas. Então, quero desejar que a Associação dos Motoristas continue prestando todo o serviço que ela vem prestando de grande relevância, né, e continuando e mantendo essa parceria que ela tem com o hospital e com a comunidade. Outra etapa que nós fizemos foi a parceria com o GTA. Nós ficamos 3 ou 4 anos fazendo uma parceria, somente ocupávamos a temporada no GTA. Surgiu a ideia de fazermos uma parceria mais futura. A história da parceria do GTA com a Associação dos Motoristas, ela se iniciou só durante a temporada. A associação, então, ela fazia um aporte de recursos e durante esse período de parcerias, a gente foi trocando ideias, foi conversando e foram surgindo possibilidade de a gente fazer uma parceria de mais longo prazo, né? Naquele período lá eu era o presidente, quando a gente começou as parcerias. Depois também, durante o período que nós fechamos um contrato, né, para uma parceria mais efetiva, né, e enfim, a gente conseguiu concluir um projeto, né, já de 25 anos de parceria, né, com renovação para mais 25 anos, né, com uma parceria de sucesso aí, onde
no processo de ganha-ganha, né? As duas partes saíram ganhando, porque para o GTA é muito bom ter um parceiro, né, confiável, como é a Associação dos Motoristas, com pessoas sérias, com pessoas idôneas, com uma entidade das mais antigas do município. E eu espero que ela perdure para mais 25 anos. Sim. E depois, se precisar, nós não vamos mais estar aqui, né, Gelson? Mas que a gente possa renovar, nossos sucessores renovem de novo, que seja para sempre essa parceria aí. A Associação dos Caminhoneiros de Antônio Prado, ela é vista assim por outras cidades, uma associação unida e tal, e uma das primeiras associações formadas na região. E quando você sai de Antônio Prado e você fala Associação dos Motoristas de Antônio Prado, você vê que as pessoas têm respeito pela nossa associação. E o nosso associado, dentro da nossa comunidade, ele, se voltar ao passado, você for ver, em Antônio Prado, nós estamos numa região que mais caminhoneiro autônomo tem no estado. Então, esse associado, ele foi desbravador, que eu digo assim, nos caminhões, e ele começou com aquele caminhãozinho velho, e foi indo e tal, e muitos cresceram, trocaram de caminhões, investiram em Antônio Prado, compraram, construíram casas, estudaram filhos. Então, a importância do caminhoneiro, ele mexe com o comércio, ele mexe com as compras, ele gasta na nossa cidade. Sou filho do Exelino Zanon, a nossa família é oriunda da colônia, meu pai do Borgo Forte e minha mãe Nossa Senhora da Saúde. Desde que eu me conheço por gente, estou com 72 anos, meu pai sempre foi caminhoneiro. Então meu pai trabalhava numa transportadora chamada Pioneira e ele me arranjou emprego, fui trabalhar no escritório. Peguei gosto, já estava no sangue o transporte, peguei gosto pela transportadora também. Aí fomos evoluindo e fizemos uma transportadora e depois chegou que nós chegamos hoje. Podemos dizer que tivemos uma das maiores transportadoras do estado. E se derem o trabalho de pesquisar as placas aqui em Antônio Prado, vão ver a quantidade de placas, apesar de eu não estar aqui com a empresa, mas emplacava todos os meus caminhões aqui. Até sugeri ao presidente da associação aqui, na última festa que se encontramos, para eles manter a história do caminhoneiro, que todo o impulso econômico da cidade aqui se deu ao caminhoneiro. Hoje até a economia está bem diversificada, mas na época o caminhoneiro trabalhava muito, trazia dinheiro de fora e investia na cidade. Tanto é que deu esse crescimento da cidade que é hoje. O lema nosso deste ano, da Associação dos Motoristas, é passado, foi o começo, presente e futuro. Nós temos que ver quem vai dirigir caminhões no futuro. Quem vai ser? Nossos filhos? Aí, filho de caminhoneiro, o ano passado o lema era de pai para filho. Então, nós temos um cartaz que diz de pai para filho. E tem um pai, e tem um filho com uma criança no colo. Então, o que nós queremos ver que se a cada vez mais, porque os caminhões vêm mais modernos e tal, a cada vez mais a Associação dos Motoristas tente segurar essa classe dos caminhoneiros e que continue sendo um caminhoneiro. Fazem 14 anos que eu estou na estrada, então venho de um sonho de criança e com isso tive a oportunidade de viver com meu pai, aprender tudo. Me ensinou no transporte, no caminhão, o dia a dia, a rotina. Tive uma experiência que foi de uma criança que nunca faltou amor e carinho, mas não teve a presença diária do pai, de viver com o pai. Então isso me propôs uma oportunidade de conseguir conviver com meu pai depois de tanto tempo, depois de adulto já. E hoje eu estou podendo sentir na pele o que meu pai viveu, que foi criar longe dos filhos. Eu estou com 2 filhos pequenos, então eu tive a experiência que meus filhos estão tendo hoje, que não é conseguir conviver com os pais, e estou podendo sentir na pele que o que meu pai sentiu há anos atrás, com menos tecnologia, de conseguir criar os filhos longe, não estando tanto presente. E te digo que o pai ficar longe de um filho é bem mais difícil do que o filho estar longe de um pai. Então, é um amor de uma profissão, de ser caminhoneiro, que é bom. Eu tenho muito orgulho, porque meu pai me criou nisso, eu estou conseguindo criar minha família nisso. Então, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Uma profissão difícil em função depois que a gente tem uma família, sabe? Mas se for um sonho deles,
vai ser mais um sonho realizado, né, de poder trabalhar com eles dar seguimento a uma história que começou lá atrás com o meu pai, que eu estou dando continuidade. Então, se for o sonho deles, a realização deles, vai ser perfeito isso aí. Então, o nosso caminhoneiro tem que ser valorizado e se sentir valorizado do que ele está fazendo. E a associação fazendo a parte dela. Eu nasci em Borgo Forte. Em 62 comecei a trabalhar com caminhão. Até agora, por exemplo, porque eu trabalhei até em 1995, mais ou menos. Depois eu parei. A idade começou a avançar, né? Estava sempre meio tonto. Daí deixei de trabalhar. Aí o Michael, ensinei o Michael, o Márcio primeiro, aprendeu. Daí até hoje o Michael está trabalhando, eu estou em casa. Em 86 o pai teve labirintite, né? Ficou doente e daí parou de viajar. E aí não tinha quem substituísse, porque nós tinha o meu irmão mais velho estudava em Porto Alegre, o meu irmão mais novo ainda não tinha carteira, daí eu fui para a estrada, né? Foi na época que eu estava com 17 anos, e eu trabalhei um ano aprendendo sem habilitação, com outra pessoa ensinando. Depois o pai foi comigo para me ensinar de verdade, daí eu fiquei mais um ano viajando com o pai. O pai ficou mais um ano comigo, aí depois eu fui sozinho para a estrada, né? E tô até hoje. Daí depois eu ensinei o Mica a viajar. Então é uma coisa que vai passando de geração para geração, de pai para filho e tal, né? E a gente sempre, a tendência é que a gente vá seguir os passos do pai sempre, né? Quando fundou a associação, o pai foi o pai foi um dos primeiros sócios. Eu tenho o número, não sei se é 92, 93. A pessoa do Clóvis sempre foi uma referência para Antônio Prado. Para os caminhoneiros sempre foi uma referência. Entendeu? Aqui em Antônio Prado, tu lembrava em caminhão, tu lembrava do Clóvis Julián. A sede dos caminhoneiros, onde a gente construiu, começou no posto. No posto, nosso posto lá de gasolina, tinha uma sala muito grande e lá a gente fazia as reuniões lá da associação. Depois das reuniões começamos a alcançar o objetivo de construir, né, a sede, que é aqui embaixo, onde existe hoje a associação, né? Nesses anos eu quero até agradecer a todos os patrocinadores e tal, em especial a Randão. A Randão, desde o começo, quando foi construído o centro de eventos e tal, desde o tempo do Clóvis, eu sei que a Randão sempre estava em primeiro lugar, ajudando a Associação dos Motoristas. Sempre foi parceiro, sempre. Ele até doava 2 carretas por ano para a associação, e aí a associação organizava um sorteio dessas 2 carretas, né? Ele sempre foi parceiro, muito amigo da associação, e gostava muito da associação dos motoristas de Antônio Prado, também de São Marcos, né? A Scania, antes era a Scania de Vacaria, tá? Agora é a Scania de Caxias do Sul, mas também sempre nos ajudou, e outras concessionárias também que estão agregadas a nós, como também outras revendas de carretas e tal, mas em especial a Randão. O senhor Raul Randão teve num churrasco no centro de eventos, sentou perto de mim, comeu o churrasco e depois ele disse assim: Guinzelli, eu vou para Vacaria, na minha fazenda, tu não me consegue uns 2, 3 espetos de carne para mim, para levar, que eu gostei tanto dessa carne que eu só vou dar uma esquentadinha amanhã lá. Então era um parceiro, era um incentivador ao caminhoneiro, gostava do que fazia também. O futuro sempre é bom, porque tudo fica mais fácil para trabalhar na associação. Os motoristas, eles entenderam que precisavam de um suporte, até para a segurança deles, da família deles, dos caminhoneiros. Então, foi difícil, mas entenderam que tinha que fundar a associação. Então, como foi fundado, né, a Associação dos Motoristas. Eu tive a maior gratidão de participar dessa entidade como um todo, os amigos que eu fiz, a união que nós tivemos dentro dela, e eu quero dizer para eles, continuem assim, unidos, fortes, que dessa forma a gente não se deixa um espaço vazio dentro da entidade.
Então, para todos os associados, eu quero deixar o meu abraço, eu quero deixar o meu carinho e agradecer a todos vocês da entidade, da associação, pelo apoio que me deu na época que eu fui presidente e pelo carinho que eu tenho por todos vocês. Bom, a mensagem que eu deixo para o associado é de agradecimento também. Eu não pensava em ficar todos esses anos. A minha ideia era de em 3 anos entrar e praticamente sair. Eu sempre dizia, estou saindo e tal. Mas a gente via que precisava mais. A associação precisava umas parcerias. E desde o começo que eu coloquei para vocês, eu sempre fui parceiro de todos. O que você faz em conjunto para a Associação dos Motoristas, você está fazendo para a comunidade de Antônio Prado e beneficiando o nosso amigo associado. Que sem o nosso associado confiar em nós também não teríamos chegado aonde nós chegamos da associação. Dentro da Associação dos Motoristas são 16 anos. No passado eu fui 12 anos vereador. Então eu estou com 60, metade da minha vida eu me dediquei à coisa pública. Só agradecimento.